Capítulo 767, Ato Inicial 1. E essa é a nossa deixa, protetor sussurrou, embora eles e ela já estivessem envolvidos em um feitiço de silêncio, enquanto arrastava sua esposa em direção à porta dos fundos. Vamos lá, eles estão apenas se beijando no nosso gramado. Não há nada de errado em ter certeza de que as coisas entre eles estão bem, ela choramingou. De acordo com o que você me ensinou, isso é ser um espião, o protetor a repreendeu. Entre. Enquanto Lita explica tudo em detalhes para ela, posso fazer o mesmo com você agora. Celia assentiu e o seguiu de volta para casa. Ela estava muito curiosa sobre a forma híbrida de Lit, já que ela nunca tinha visto um dragão antes, e Camila também. Depois que tanto o coração de Lit quanto seu coração pararam de tremer, ela o empurrou com delicadeza, cheia de perguntas que precisavam ser respondidas. É esta a razão pela qual o exército tem você em tão alta consideração. O exército não sabe, nem a associação de magos e os reais, Lit respondeu. Então eu acho que não posso contar a Zinnia, certo? Ela perguntou. Certo. Apenas 4 pessoas, incluindo você, sabem sobre isso e eu gostaria de manter as coisas assim. Na verdade havia 5 pessoas, mas falar sobre Solos ainda estava fora de questão. Apenas 4. Protetor e eu somos 2. Quem são os outros 2? Seus pais. Camila se sentiu lisonjeada com a ideia de ser a primeira pessoa com quem ele havia compartilhado seu segredo. Protetor sabia disso apenas porque eles trocaram suas forças vitais e seus pais, porque não havia como eles não terem notado. Não. Ninguém na minha família sabe. Provavelmente me aceitariam como sou, mas não quero complicar inutilmente a vida deles. Para eles, saber ou não nada muda, ao passo que você tinha o direito de decidir sobre sua vida. As palavras de Lee faziam sentido. Além de deixar seus parentes preocupados em dar à luz a mais híbridos e torná-los paranoicos sobre proteger o segredo de Lit, contar a eles não faria nenhum bem para eles, nem alteraria seu relacionamento. No entanto, isso fez Camila franzir as sobrancelhas. Não me diga isso, ela sabia que não era a primeira namorada de Lit, então a resposta para sua própria pergunta agora era bastante óbvia. Sim. Glória sabe. Eu disse a ela também quando as coisas pareciam estar ficando sérias. Lit respondeu. Bem, Camila bufou, sentindo ciúme por não ser a primeira pessoa para quem Lit abriu seu coração. Quem é o último? Lit percebeu mais do que um toque de raiva em sua voz, mas mentir não teria sentido. Que porra é essa? Você dormiu com ela também? Aconteceu antes ou depois da academia? Mesmo que Lit tivesse uma pele aprimorada e usasse uma armadura Skinwalker, ele ainda podia sentir as unhas dela ardendo em sua carne. Tal era a fúria de Camila mal contida. O quê? Não. Por quem você me vê assim? Nunca dormi com Quilla, nem contei voluntariamente a ela. Aconteceu enquanto estávamos em Kula. Lit contou a Camila a verdade sobre a luta com Zodin e como ele nem sempre conseguia controlar sua transformação. Camila suspirou alto de alívio. Deixe-me ver se entendi. Eu sou o quarto a saber, mas no segundo que você abriu, correto? Mas como o quarto a saber e a primeira pessoa com quem me abri com a esperança de mantê-la, em vez de apenas assustá-la, Lit respondeu. Quando você coloca dessa maneira, parece muito melhor. O tom de sua voz desapareceu e ela o beijou novamente. Essas 3 são as únicas pessoas com quem posso falar livremente sobre isso. Também tem Celia. Assim que o protetor contara a ela sobre isso, é claro, ela não sabia. Mesmo sendo sua esposa. Camila estava pasma. Rayman nunca compartilhou o meu segredo com ninguém, eu fiz o mesmo por ele. Celia estava muito curiosa sobre isso, mas quando ela percebeu que eu estava mantendo minha boca fechada apenas porque queria te contar primeiro, ela entendeu e deixou passar. Camila ficou muito feliz com a ideia de quão profundo era o vínculo entre Lit e Protetor, e até onde Lit havia feito para deixá-la ser uma das primeiras pessoas a saber. O que agora? Ela perguntou enquanto olhava para o céu estrelado. Agora o que realmente? Lit deu de ombros, sem ter ideia de como as coisas mudariam. Durante os dias seguintes, a pesquisa de Lit progrediu sem problemas.
Desde que ele se abriu com Camila, não apenas um grande fardo foi tirado de seu peito, mas também suas cicatrizes mentais doíam muito menos do que o normal. Lita estava muito mais relaxado e com a mente aberta agora, livre do medo de ser rejeitado como uma aberração e destinado a passar a eternidade sozinho. Agora sua mente não estava preenchida apenas com pensamentos paranoicos sobre coisas para não fazer e não dizer mais. O dispositivo de troca de corpos permitiu que ele planejasse seu futuro, e a bênção de Camila significava que ele tinha alguém com quem compartilhar. Lit finalmente tinha coisas para esperar em vez de temer, tornando seu cérebro muito mais claro e focado. Antes de deixar a casa do protetor, eles marcaram um encontro com Faluel, a Hidra, mestre desperto do protetor. Lit pretendia usar a conexão de Faluel com o conselho para entender se eles tinham algo a oferecer a ele e talvez aprender com ela sobre runas. Dependendo de como for nosso encontro, posso até pedir para me juntar ao lado do conselho das bestas imperadores. Alguns deles são bons, como Kala, enquanto outros são loucos, como Gadorf, ou Vivern, enquanto os humanos parecem um bando de psicopatas. Eles não são confiáveis. Pensamento de Lit. E a sua pequena aventura com seus amigos da academia? Você acha que vai conseguir desta vez? Solos perguntou. Bem, sim. Kila parece estar muito mais calma agora na minha presença. Quase me sinto culpado por não contar a Fria. Quer dizer, assim, quando Camila se juntar a nós para jantar ou almoçar, não haverá segredos na mesa. Lit respondeu. É verdade, mas como é uma viagem de lazer, não adianta tornar as coisas estranhas de novo como aconteceu com Kila. Solos ponderou enquanto verificava os arredores. Lit começou a viajar apenas usando portais, para tornar sua posição conhecida. Depois de conhecer Atung, ele esperava que o conselho encontrasse uma maneira de se comunicar com ele de maneira civilizada, mas seu silêncio prolongado não era um bom presságio. Embora a seus olhos fosse uma organização amplamente inútil e incompetente, o conselho ainda era uma força a ser considerada. Portanto, Lit certificou-se de que eles sabiam onde ele estava, para evitar que outros visassem chamar sua atenção. Ser previsível era uma faca de dois gumes, já que eles saberiam onde encontrá-lo, mas, ao mesmo tempo, Lit poderia facilmente prever os locais mais convenientes para uma emboscada e se preparar de acordo. Afinal, o conselho era bastante limitado em sua escolha de abordagem. Atacar a mansão Ernas foi suicídio e a casa de Lit foi fortemente guardada. Para evitar expor sua existência, os despertos não podiam arriscar uma guerra em grande escala contra o exército ou a associação, então eles iriam atacar Lit, a menos que fossem forçados a fazer o contrário. Lit se teleportou sempre para os mesmos lugares para ir de Darius para sua própria casa, fingindo ter baixado sua guarda enquanto seu caminho era destinado a levar seus inimigos desconhecidos a agir exatamente onde ele queria. Capítulo 768, Ato Inicial 2. Gaaron Rogias era um homem ambicioso. Mesmo que ele não tenha herdado um legado mágico nem feito nenhuma descoberta importante em qualquer campo da magia, ele era um dos membros mais jovens e poderosos do Conselho. Ele passou sua juventude treinando na arte da magia e desenvolvendo seu núcleo de mana até que ele atingiu o teto que mais parou despertos, o núcleo de mana azul brilhante. Com apenas 50 anos quando aconteceu, ele não deixou que isso atrapalhasse sua ambição. Pelo contrário, ele havia parado de praticar a teoria mágica e se juntou aos executores do Conselho, a mão do destino. Serviu ao propósito de colocar em prática todas as coisas que ele havia aprendido e tornar os anciãos em dívida com ele. Todos eles possuíam um núcleo roxo, uma vez que era um dos dois únicos requisitos necessários para ser considerado um ancião, com o outro requisito sendo um grande avanço em qualquer disciplina mágica. Gaaron estava certo de que uma vez que ele adquirisse um núcleo roxo, as coisas teriam corrido bem para ele, como sempre aconteceram no passado. Como recompensa por suas conquistas, ele apenas pediu conselhos sobre como desenvolver ainda mais seu núcleo de mana, mas sem sucesso. Não importa quantas técnicas de meditação ele aprendeu ou filosofias mágicas que ele praticou, nada parecia funcionar.
Não importa quantas técnicas de meditação ele aprendeu ou filosofias mágicas que ele praticou, nada parecia funcionar. Não importa quantas técnicas de meditação ele aprendeu ou filosofias mágicas que ele praticou, nada parecia funcionar. Então, depois de perder mais 50 anos como um cão do conselho, ele começou a desenvolver seu poder político dentro e fora da comunidade desperta. Ele esperava que tal poder lhe desse acesso ao conhecimento de que precisava. Incontáveis despertos de todas as raças ao longo da história alcançaram um núcleo roxo e alguns humanos o desenvolveriam naturalmente. Era apenas uma questão de encontrar a resposta para sua pergunta, então ele procurou tanto a biblioteca real quanto aquelas de todos os despertos cujo status era inferior ao seu. Ou assim ele pensou. Mesmo agora que tinha 300 anos, ele ainda estava preso no núcleo azul. Ele deixou de ser considerado um gênio para ser tratado como qualquer outro desperto comum. Construir influência, especialmente no mundo humano, levou tempo e esforço, então toda a energia que ele despejou na política foi drenada do que ele deveria usar para desenvolver suas habilidades mágicas. Gaadon era um dos despertos mais ricos e influentes, mas nenhum dos anciãos o dignificou com um segundo olhar. O dinheiro só poderia trazer um desperto até certo ponto e a maioria deles eram eremitas, então eles não se importavam com a sociedade. Aos olhos deles, ele estava apenas perdendo seu tempo com assuntos triviais, então não havia nenhum deles que considerasse Gaadon um candidato digno para herdar seu legado. Ao mesmo tempo, porém, o jovem desperto o considerava um exemplo. A maioria deles lutou para ganhar a vida e sobreviver às suas descobertas sem se submeter a um mestre. Enquanto o conselho os ignorava, Gaadon sempre ficava feliz em ajudá-los e treiná-los, seja com suas conexões ou conhecimento. Mal sabiam eles que ele os estava usando apenas como cobaias para suas teorias sobre os núcleos de mana e que a única razão pela qual os fundou foi para ter acesso às suas pesquisas. Sua generosidade permitiu a Gaadon construir um pequeno exército de despertos, provavelmente o único em Mogar, e roubar conhecimento de dezenas de jovens mentes brilhantes. Infelizmente, nenhum deles produziu inovações significativas. A missão que Ragu atribuiu a ele era exatamente o que Gaadon estava esperando. Todos os jovens despertos que Lith superou na batalha eram discípulos de anciãos e herdeiros de herança. Se um dos aprendizes de Gaadon tivesse sucesso onde todos os outros falharam, isso provaria ao conselho que seus ensinamentos, baseados na magia moderna, eram superiores aos dos anciões. Seria uma conquista mágica importante e forçaria o conselho a reconsiderar a regra de ter um núcleo roxo para ser um ancião. Gaadon tinha ouvido todas as histórias e ensinamentos dos anciãos, mas nem ele nem seus próprios discípulos haviam alcançado um núcleo roxo. Claramente, eles apenas tiveram sorte. Obter o que era considerado a última fronteira do poder mágico parecia mais uma questão de acaso do que de sabedoria e prática, como aqueles velhos fósseis não paravam de tagarelar. Gaadon tinha lido o arquivo de Lith completamente, estudando-o por dias antes de agir. Por causa dos dispositivos de camuflagem de Lith, a visão da vida não fazia sentido e o revigoramento exigia contato físico. Ele foi forçado a concordar com o relatório de Atung. A diplomacia não era uma opção. Pedir ajuda às feras traria a Gaadon uma vitória vazia, então ele optou por uma abordagem direta. Estamos lidando com um mago desonesto, então apenas as leis básicas do conselho se aplicam a ele. Gaadon explicou aos seus discípulos. Você pode fazer o que quiser. Contanto que você não o mate, vale tudo. Sua missão é avaliar a força dele e a única maneira de fazer isso é com revigoramento. Todos vocês leram o arquivo dele, então sabem o que esperar. Os 5 jovens despertos assentiram, sabendo como o assunto era importante para seu mentor. Não havia apenas sua gratidão no prato, mas também seu orgulho. Eles não entendiam por que um ancião estava tão interessado em recrutar alguém tão jovem, ao passo que ninguém se importou com eles por anos até que encontraram um companheiro desperto que os apresentou ao conselho. Eles foram todos autodespertados de base como Lith.
Alguns já estavam com mais de 30 anos de idade, tendo despertado tarde, e a maioria deles não tinha frequentado uma academia. Estar desperto e ter talento mágico eram duas coisas diferentes, além de que consideravam inútil passar anos aprendendo magia falsa. Eu vou cuidar disso, Gaaron disse Cresia. Ele era um homem de 20 e poucos anos, com cerca de 1,78 metros de altura. Tinha olhos e cabelos castanhos, com tons de azul que o identificavam como alguém talentoso na magia da água mesmo antes de seu despertar. A família de Cresia pertencia ao exército, então ele era um lutador habilidoso que começou a treinar cedo. Ele se formou no Grifão Cristal e após o despertar, ele deixou sua família em busca de alguém que o ensinasse sobre magia verdadeira. Ele se recusou a se submeter às regras do exército ou da associação apenas para descobrir que os despertos eram ainda mais rígidos quanto ao controle. Cresia nunca aceitou obedecer a um mestre, então seu talento estagnou até que ele conheceu Gaaron. O contato deles no exército avisou que Lita acabara de sair do portão de dobra de Darius, então Cresia preparou seu sistema de bloqueio de ar e esperou por sua presa. No momento em que Lit emergiu de seu corredor dimensional, a matriz foi ativada, cortando todas as suas principais estratégias de fuga. Isso não é bom, Lit pensou enquanto verificava os arredores e ignorava a ameaça mais óbvia. Não é aqui que eu prevejo que eles atacariam. Este lugar é uma merda para uma emboscada. Eles são idiotas ou apenas arrogantes. Cresia não perdeu tempo falando, ele só queria acabar com isso e ir para casa. Gaaron havia prometido a ele uma poderosa lâmina encantada em troca de sua ajuda. Cresia iria usá-lo para aumentar sua força de batalha e conhecimento. Como qualquer espadachim de verdade, ele queria se tornar um poderoso mestre de forja com apenas o conhecimento da academia. Ele havia batido em uma parede. Runas eram um segredo bem guardado tanto pelos despertos quanto pelos humanos. Continua no próximo vídeo.